Com apenas 10 anos, Macaulay Culkin já era o garoto mais famoso do planeta. Milhões de dólares, sucesso mundial, mas o que ninguém sabia é que nos bastidores ele vivia um verdadeiro inferno. Era explorado pelos próprios pais por causa de dinheiro, e anos depois passou a ser ligado a drogas e polêmicas, indo até mesmo parar na prisão. Mas o que realmente aconteceu com Macaulay Culkin? O que fez com que o maior astro de Hollywood simplesmente arruinasse a sua carreira? Bom, eu sou o Fábio Miguel, e se você quiser descobrir tudo isso, fica comigo até o final, porque eu te garanto que essa história é mais pesada do que parece. O pequeno Culkin. Macaulay Culkin nasceu em 1980 e começou a atuar ainda muito cedo. Mas tudo mudou em 1990, quando ele estrelou o Esqueceram de Mim. O filme foi um fenômeno mundial, virando o maior sucesso de bilheteria da época para um filme de comédia. Não se preocupa, Barbie, eu pego ele! Na mosca! E vamos falar real, né, galera? Quem é que não se lembra de Esqueceram de Mim? Sério, me fala alguém que não saiba, que não conhece esse filme, porque esse é simplesmente um dos maiores clássicos de Natal. Com apenas 10 anos, Culkin se tornou um dos atores mais famosos do planeta, e um dos artistas mirins mais bem pagos da história. E aí, logo depois vieram mais filmes. Meu Primeiro Amor, Esqueceram de Mim 2, Riquinho. E ele estava em todos os lugares. Apareceu até mesmo em um dos clipes mais famosos do Michael Jackson. Quem é que se lembra? Protection for gangs, clubs and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. Mas o que para muitos parecia um sonho, por trás das câmeras estava virando um pesadelo. A pressão e o controle do pai. O que acontece é que por trás das câmeras, Macaulay não tinha controle nenhum da própria vida. Quem mandava em tudo era o seu pai, Kit Culkin. Ele era um empresário, um gerente e, segundo o próprio Macaulay, uma figura extremamente abusiva. Mas antes de falar sobre isso, se você estiver curtindo esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque cara, estamos uma 10 mil inscritos, 10 mil pessoas, e tô muito feliz. Dá uma ajudinha aí pra mim. Se inscrevendo e ativando as notificações, vocês sempre irão receber os novos vídeos que eu for postando por aqui. Então é isso, eu conto com a sua ajuda. O ator já revelou em entrevistas que era forçado a trabalhar, não podia dizer não para algum papel e sofria pressão psicológica constante. Ele ainda chegou a dizer que seu pai o tratava como uma máquina de dinheiro e não como filho. E realmente isso é algo muito pesado. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas eu cheguei a ouvir que ele dormia até mesmo no sofá da sala. Então assim, o cara ganhava milhões de dólares e não tinha dinheiro nem de ter um quartinho ali pra ele. E sabe o que é o pior de tudo? É que se vocês verem essas imagens deles juntos, parecia uma família unida, como qualquer outra. E aí a gente vê, né, como que as aparências realmente enganam. Só que aí passaram alguns anos e os pais de Macaulay resolveram se separar. E aí vocês já sabem, né, começou uma verdadeira guerra judicial. Os dois brigavam na justiça pela guarda dos filhos e principalmente pelo controle da fortuna milionária do pequeno Culkin. E foi nesse momento que o ator tomou uma decisão radical. Ainda adolescente, ele processou os próprios pais, tirando os dois do controle da sua carreira. Galera, ele se emancipou aos 14 anos de idade, praticamente uma criança. Imagina como estava a mente dele naquela época, né? Totalmente conturbada. E logo depois disso, o Menino de Ouro simplesmente se afastou do cinema. O período sombrio e as drogas. E aos poucos o Macaulay começou a reaparecer na mídia. Nos filmes? Não, e sim nas manchetes. No início dos anos 2000, as notícias já não falavam mais do astro mirim, e sim de um jovem visivelmente abatido, muito magro e com um olhar perdido. Uma imagem especial que rodou o mundo, eu me lembro até mesmo na época, foi do Macaulay andando sozinho pelas ruas de Nova York, quase que irreconhecível. E para muitos, aquela foto virou o símbolo de um astro simplesmente destruído por Hollywood. Mas o que ninguém lembrava é que nesse período ele vivia uma sequência pesada de perdas e pressões. Em 2008, a sua irmã, Dakota Culkin, morreu após ser atropelada e ela era uma das pessoas mais próximas dele. E pouco antes disso, lá em 2004, veio um episódio que explodiu de vez na mídia. Ele foi preso por posse de maconha e medicamentos controlados. E aí a imprensa não perdoou. Manchetes diziam que ele tinha se perdido e que era mais um ex-ator mirim destruído pelas drogas. E aí junta tudo isso, mais aquela história dos pais dele ter se emancipado cedo. Cara, uma verdadeira bola de neve. O menino, desde criança, suportou muita coisa. E me conta aí, quem que imaginava que isso tinha acontecido com aquele garoto loirinho dos olhos azuis dos anos 90? Uma vida longe de Hollywood. Mas depois de anos difíceis, finalmente as coisas começaram a mudar. Enquanto muita gente achava que o astro estava perdido, acabado,
Na verdade, ele estava se reorganizando por dentro. Nesse período, Macaulay criou a banda The Pits Underground, um projeto que fazia versões bem humoradas de músicas famosas do Velvet Underground. E o legal desse projeto é que foi mais um projeto como diversão do que uma busca por sucesso. Ele também fundou um podcast onde comentava cultura pop, histórias bizarras e assuntos aleatórios, mostrando um lado mais leve e despreocupado da sua personalidade. E além disso, ele começou a se envolver com outros projetos pequenos e independentes. A verdade é que mesmo que o público o adorasse, ele nunca mais quis voltar a ser o Kevin de antigamente. O que ele queria era algo muito mais simples, voltar a se sentir bem sendo quem ele realmente era. Como o Macaulay Culkin está hoje. Hoje em dia, Macaulay Culkin vive uma fase completamente diferente na sua vida. Aos 45 anos, ele vive ao lado da atriz Brenda Song, com quem mantém um relacionamento sólido há anos e é pai de 2 filhos, levando uma vida muito mais tranquila, longe dos excessos e da pressão da fama. E em 2023 veio um momento simbólico, isto porque o Macaulay recebeu a sua estrela na famosa calçada da fama de Hollywood. Mas o detalhe mais marcante não foi a estrela em si, mas sim foi ver ele subir ao palco emocionado ao lado da mulher e dos filhos. E recentemente, em uma entrevista do programa Jimmy Kimmel, deu pra perceber claramente essa nova fase do ator, leve e bem-humorado, fazendo todo mundo rir. Fala-se isso não é muito legal. Realmente o cara, merecia isso há muito tempo. E o mais legal é que dava pra ver claramente a felicidade e a paz no seu rosto. Essa foi a reviravolta na vida de um dos maiores astros mirins da história do cinema. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Eu não sei pra vocês, mas pra mim é muito impressionante ver que em vez de se afundar cada vez mais, ele conseguiu dar a volta por cima e se reconstruir. E dá pra ver claramente que o cara hoje em dia tá realmente muito mais feliz. Mas agora é com você. Comenta aqui embaixo qual outra pessoa, qual outro famoso que você gostaria de ver aqui. E se tiver outra ideia de vídeo também pode colocar, porque elas são muito bem-vindas. E claro, se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque estamos rumo a 10 mil inscritos. E também não deixe de ver esses 2 vídeos que estão aqui do lado, porque de verdade, eu prometo que você vai assistir, gostar e se divertir bastante. Então vamos lá, viu? Fui!